Fala pessoal, bom dia. Professor Dacílio Rodrigues, professor de literatura, tá? Iniciaremos mais uma aula hoje falando sobre literatura brasileira, tá certo? Mas só que na aula de hoje nós iremos começar falando de literatura, das escolas literárias, tá? Mas não iremos começar ainda falando da literatura que aconteceu aqui no Brasil, tá? Ou melhor, é uma literatura que aconteceu no Brasil, tá? Mas que não foi produzida por brasileiros. Ainda não vai ser hoje, tá? Vai ser na próxima aula. Por quê, gente? Para entendermos literatura, vocês sabem que temos que partir de três princípios, né? O contexto histórico, a obra e a vida do autor. Tudo bem? Então vejam só. Nas últimas aulas, nós estudamos os períodos introdutórios da literatura. O que é a literatura? Nós estudamos o que é que a literatura usa, né? Vocês viram que literatura é a manifestação do homem através da arte, através da leitura, perdão, das letras, das imagens, de quadros, de gestos, de poesia, do teatro. Então, é a manifestação do pensamento do homem na história, através do tempo, utilizando tudo isso, né? Então, nós estudamos também o texto literário, o texto não literário, estudamos denotação, conotação, sentido figurado, sentido literário, estudamos algumas figuras de linguagem, tá? Então, tudo isso aí estudamos nas aulas anteriores, tá? Agora iremos começar a estudar o que chamamos de literatura nas escolas literárias, tá? Então, o que são escolas literárias? São subdivisões dentro da literatura, onde cada divisão dessa vai representar um tipo de pensamento ou um tipo de ideia que era vivida na sociedade naquele momento, naquele recorte do tempo, tá? Então hoje, gente, nós iremos começar explicando para vocês, por exemplo, onde é que se inicia o período de literatura que é cobrado no vestibular, que é cobrado em concursos, tá? E por quê, por exemplo, tá? Vejam, eu falei para vocês que a literatura é a manifestação do homem, do pensamento do homem, através do tempo, tá certo? Então, o homem sempre se manifestou, tá? Eu não sou muito bom em história, não, mas vocês sabem que antigamente, quando não havia a escrita, né? Os homens se manifestavam através de quê? De pinturas, né? Pinturas nas paredes, né? Nas pedras, nas cavernas. Então ali já era uma manifestação do homem através da arte, tá certo? Mas a título de ciência, a título de vestibular de literatura, é cobrado do século V em diante, tá certo? Então, lá em Aristóteles já havia literatura, mas esse tipo de literatura, esse tipo de pensamento não é cobrado dentro das escolas literárias, tá? Que é exigida dentro dos vestibulares, beleza? Então, dito, gente, nós hoje iremos ver a origem, né, as origens da literatura portuguesa, que é a literatura que vai influenciar a nossa literatura aqui no Brasil diretamente, tá? Porque os portugueses foram os nossos colonizadores. Então, o colonizador ele trazia a ideia, ele trazia a sua religião, a sua cultura, tá? Então, no começo, principalmente no começo do nosso século XVI, né? Nós éramos bastante influenciados pela literatura portuguesa, tá? Então nós iremos falar de era medieval, iremos falar de trovadorismo, iremos falar de cantigas, tá? Iremos falar da segunda época medieval, iremos falar de Gil Vicente. Inclusive eu passei até uma pesquisa para vocês estudarem sobre Gil Vicente, tá, gente? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico, né? Eu não vou falar aqui sobre esse período da história, né? Chamada Idade Média, que eu tenho como um professor aí competentíssimo que vai abordar esse tema, tá? Eu vou falar algumas coisas assim que vai servir de pano de fundo para que nós entendamos a situação, o que é que estava acontecendo naquele momento, tá? Mas
para ser mais profundo, o professor de história vai abordar esse tema com vocês com qualidade, tá? Então, iremos falar de literatura, da origem da literatura portuguesa, e nós iremos falar aqui de Idade Média, tá? Que teria se iniciado mais ou menos ali no século V e que veio terminar aqui no século XV, por aí, tá? A Idade Média pode ser dividida em duas partes, tá? É a Alta Idade Média, né? E a Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média é aí onde começa o período de literatura que iremos estudar daqui por diante, tá? A manifestação literária cobrada nos vestibulares, ela se inicia aqui, na Baixa Idade Média, que é do século XI até o século XV. Não é preciso, tá, gente? Isso aqui é só são dados subjetivos, é mais ou menos o que os historiadores e que os literários, tá, têm por Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Mas, como eu falei, o professor de História vai trabalhar esse tema aí com vocês, tá? Conhecida também como Idade das Trevas, tá? Por quê, gente? Muitas coisas ali, elas foram submetidas, a ciência ela foi escanteada, tá? Vocês vão ver aí com o professor de História de vocês, que foi uma época onde a Igreja Católica ela perseguiu muita gente, matou muita gente, tá? E esse período ele ficou conhecido como Idade das Trevas, tá, gente? Vocês vão ver isso aí com o professor de História. Isso aqui é só para termos só uma base, tá, gente? Então vamos lá. Por volta de 1100 DC, né, depois de Cristo, percebeu-se uma revolução que combinou o renascimento urbano e comercial, tá? Mais a ampliação de culturas e fronteiras agrícolas, o crescimento econômico, o desenvolvimento intelectual e grandes evoluções tecnológicas, né? Quando eu estou falando de grandes evoluções tecnológicas, eu não estou falando do iPhone, eu não estou falando do Ultrabook, não estou falando do PlayStation 4, do iPhone 20, 30, enfim. Eu estou falando de sistemas de tecnologias, né? Onde as grandes navegações elas levavam, vamos supor, 6 meses para chegar aqui ao Brasil, tá? Então, algumas tecnologias na época, nesse período aí, elas estavam sendo descobertas, tá? Começam a ser abertas novas escolas ao longo de todo o continente, inclusive em cidades e vilas menores. Por volta de 1200, são fundadas as primeiras universidades, né, de Paris, Coimbra, de Bolonha e Oxford, tá? Então, isso é tecnologia, tá certo, gente? Isso é conhecimento tecnológico. Porque esse termo tecnologia, como eu falei, nem sempre é associado a celulares, a televisão, né? Computadores, mas, por exemplo, essas criações aí das grandes universidades, ela é algo tecnológico, tá, gente? Nós iremos falar também, nesse período histórico aí, nós iremos falar bastante do feudalismo, do feudo, né? O feudo é aquele período da história que você vai estudar sempre, tá? Como se fosse o verbo to be na língua inglesa, né? Você todo ano, quando você chega lá no inglês, você vai olhar o verbo to be. Você chega e diz, rapaz, não aguento mais o verbo to be. De novo o verbo to be. Então, o feudalismo é praticamente isso, tá, gente? Então, outra parte do contexto histórico aqui, tá? Que era um período que foi denominado de teocêntrico. O que era isso? Era Deus no centro, no controle. Só que, gente, vejam só. Professor, o que é que você tem? O que é que o senhor tem contra um período em que Deus estava no centro, estava regendo, perdão, estava regendo um país, uma pátria, uma nação? O que é que o senhor tem contra? Eu não tenho absolutamente nada, né? Como cristão, eu não tenho absolutamente nada. Só que uma coisa, gente, são os valores cristãos, os valores de Deus, tá? Regendo uma nação. Outra coisa são pessoas que se intitulavam como a voz de Deus, e a voz de Deus era algo intocável, ninguém poderia contra, ninguém poderia pensar diferente, porque quem pensasse diferente ou ia ser lançado numa fogueira, ou ia ser decapitado ou decapitada, ou ser lançado para os leões o comerem vivo. Então era esse tipo de teocentrismo, de
poder, que o poder não era na verdade Deus, mas sim as pessoas que se apoderavam disso, tá? As pessoas com leitura. Eu lembro para vocês que nesse período aí apenas 2% das pessoas tinham acesso ao conhecimento, acesso à leitura, tá, gente? Então, quando não se tem leitura, o povo ele se torna o quê? Uma massa de manobra, tá? Então, é um período onde Deus está no centro, né? Com a aspa bem grande. É o período das cruzadas, das invasões territoriais, dos massacres, né? Das mortes. É um período também onde acontece a peste negra, tá? Essa peste negra fez com que 1/3 da população europeia, tá? Ela sumisse do mapa, tá? Então, a cada 3 pessoas que existiam na Europa, uma morreu. Vocês vão ver também isso aí com história, com o professor de história de vocês, tá? Mas foi algo que aconteceu terrível. Inclusive tem um livro, gente, eu anotei até aqui para vocês, quem quiser, um livro não, um filme, é um livro chamado A Flauta Mágica, tá? Um filme bem antigo, você consegue encontrá-lo aí nas redes streaming, né? Acredito no YouTube. Vai falar sobre a peste negra, tá? Não vou dar spoiler em vocês não, mas quem quiser acessar aí, é uma boa pedida, tá, gente? Outra coisa que vai acontecer também, gente, nessa parte aí, é que o homem, nesse período teocêntrico, ele é tido como imperfeito, como um pecador. E que a igreja pertencia 2/3 das terras, tá? Então veja o poderio dessa instituição religiosa naquele período, tá? Por fim, eu separei outra coisa aqui que é a filosofia que regia o mundo naquela época, né? É o que chamávamos de filosofia escolástica. O que é isso? As pessoas naquela época elas acreditavam em ciência, elas acreditavam que a ciência tinha evidências sobre fatos científicos, mas esses fatos científicos eles tinham que ser abonados pela fé. Se o que eu pensasse fosse, embora científico, mas que pensasse diferente do que a igreja pensasse, essa pessoa poderia até ser morta, tá? Era tido como herege, porque estava indo contra os pensamentos de Deus. Mas lembrando, não era o pensamento de Deus, era o pensamento das pessoas que se intitulavam a voz de Deus, tá? Então, de pano de fundo, de contexto histórico, é isso. Então, a literatura vai se iniciar, tá? Dentro desse período, a literatura portuguesa, a literatura europeia, tá? Então, nós temos uma sociedade feudal, onde a estrutura da pirâmide aqui que você está vendo, né? Nós temos aqui, né, o padre, o cavaleiro e o camponês, mas eles não ficavam no mesmo patamar, né? Eu tenho aqui na base da coluna aqui embaixo, eu tenho os soldados, os camponeses e os servos, né? Que eram pessoas de, digamos assim, menor importância na sociedade, tá? Não tinham grandes valias, tá? Não eram considerados de baixo clero, tá? Não, o que eles falavam não reverberava, não apresentava-se muito importante, tá? Eu tenho um pouco mais acima, os cavalheiros, os senhores e os bispos, tá? Eram pessoas que saíam para lutar pelas suas terras, pelos seus povos, pela sua nação, e essas pessoas elas estavam um grau mais acima. Um pouco mais adiante nós temos os duques, os condes, os altos de altos cargos, né? E acima dele todos estavam quem? O rei, tá? Então é dentro desse contexto que a literatura ela vai ser produzida, tá? Então eu tenho o rei aqui como autoridade máxima, a voz de Deus, né? Tanto que em sistemas hierárquicos, o rei ele não era eleito, tá? Esse sistema hierárquico ele vinha passando de pai para filho. Em alguns países até hoje eles vivem nesse sistema de monarquia, um no poder, tá? Então o rei ele era a voz de Deus, mas só que o rei ele tinha que andar dentro dos ensinamentos católicos, dos ensinamentos cristãos da época, tá? Porque tem um cara chamado, um bispo,
que ele, agora eu não lembro o nome dele, acho que foi Luís XV, não, eu não lembro, eu não vou dizer para não cometer esse erro aqui. Eu anotei aqui por aqui para falar com vocês, mas deixa eu ver se eu encontro por aqui. Aqui, achei. Inocêncio III, né? Inocêncio III, ele vai falar que não, a monarquia é importante, tá? O alto clero é importante, sim, mas mais importante do que ele é quem? Do que ele somos nós, tá? Para vocês entenderem como era que funcionava, como era o tipo de sociedade em que a literatura ia ser produzida, tá? Então aqui nós temos o clero, formado pelos sacerdotes, né? O clero era a comanda mais importante, inclusive, como eu falei, né? Como a Igreja Católica estava no poder, ela era mais importante, inclusive, para eles, né, na verdade, do que o rei. Tá? Porque o clero tinha esse status, né? Porque acreditava-se que tinha o poder de se comunicar com Deus, né? O clero, ele era o tipo, as pessoas que tinham acesso à leitura, né? Eles interpretavam as escrituras sagradas, as ciências, e passavam. Quem detém conhecimento, gente, detém o quê? O poder, tá? Então o clero, ele tinha esse poder de falar e através do terrorismo que era feito, as pessoas acreditavam nisso, tá, gente? Nós temos os guerreiros, né, que eram nobres, aristocratas, tá? Que os proprietários, e eram também proprietários de algumas terras, que combatiam os árabes. Entre eles era comum a vassalagem. O que era vassalagem? Era o pagamento, era a submissão desses cavaleiros, tá? Aos senhores feudais, né? Aos donos de terra, tá? Então, esses guerreiros, como eu falei para vocês, eram de uma classe muito baixa, tá? De não muita importância, e ele também, esse tipo de cavaleiro, ele vai refletir numa literatura trovadoresca, que iremos ver um pouco mais adiante, tá? Vamos lá. O pensamento medieval, tá? Esta estrutura social se manteve assim por muito tempo, afinal, se configurava por atender os desejos de Deus, tá? Lembrando, Deus aqui era o Deus que eles acreditavam, tá, gente? Tá? Era o mesmo sendo um Deus cristão, era o Deus que a Igreja Católica passava para o povo. E aqui eu queria abrir uma aspas, um parêntese na aula, para dizer, gente, que a Igreja Católica não é a Igreja Católica que é hoje, naquela época, né? E você pode ter na sua família alguém que seja católico, ou você até mesmo seja católico, mas eu não estou aqui falando mal de uma pessoa que tem uma boa fé, que vai à igreja, que reze, né? Que tem a sua crença em um santo, em Jesus Cristo, em Maria. Eu não estou falando desse tipo de... Eu estou falando de um sistema totalmente opressor, tá? Que matou muita gente, que perseguiu quem era opositor à sua ideia e se achava, gente, a única pessoa que tinha acesso diretamente a Deus. Então, só através deles eram que se podiam chegar a Deus, tá, gente? Então, eu estou falando desse tipo da religião. Não vá confundir as coisas. Não, o professor está falando mal da igreja da minha mãe aqui, que fica no centro de Vitória. Não estou falando disso, tá? Estou falando de uma estrutura que era planejada para quê? Para massacrar, tá, gente? Lá, eu estou falando de quê? De quase 800 anos atrás, 700 anos atrás, tá? Então, muito cuidado nisso aí. Para ajudar o homem, olha o pensamento aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Para ajudar o homem a se salvar, a igreja passou a condenar o comércio que visava lucros, pois, segundo os ensinamentos, os bens materiais foram dados ao homem como meios para facilitar sua salvação, e não para o seu enriquecimento. A finalidade do trabalho não era, portanto, o enriquecimento. Assim, cada um deveria ficar na posição em que se encontrava, e não desejar ser mais do que era ao nascer. Veja só, gente, é muito bonito esse pensamento, né? De divisão, de que cada um use aquilo que é necessário para se manter. Hoje em dia morre mais gente de fome do que comida que vai para o lixo, né?
Se pegarmos essa comida que é jogada fora e dessemos essas pessoas que morrem de fome, só solucionaríamos o problema. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um sistema que queria se locupletar, queria usar, tomar na mão grande as terras, as propriedades das pessoas que tinham, usando o argumento de que, olha, que não é para você se manter numa estrutura nababesca, numa estrutura luxuosa. Você tem que se manter apenas como necessário. Então era isso que eles falavam e é isso que eu critico, tá, gente? E é isso que a história critica, o tipo de pensamento que era dado nessa época aqui medieval, tá? Então, vamos lá, eu já falei de teocentrismo, né, que é o sistema onde Deus está no poder com uma aspa bem grande aí, tá? E agora nós iremos sim, dentro do contexto histórico, nós iremos ver quais eram as manifestações do povo, tá? Porque o povo sempre se manifestou, gente. O povo sempre gostou de uma festinha, gostou de um brega, gostou de um pagode, do forró, né? Brincadeiras à parte, o povo sempre se manifestou de maneira alegre, tá, gente? Então, qual eram os tipos de manifestações do povo, né? As primeiras produções artísticas ligadas à literaturas, né, e vindas do povo foram o quê? As cantigas, tá? E nós iremos estudar aqui alguns tipos de cantigas. A importância das cantigas encontra-se em dois aspectos. Na mudança da língua, que é a utilização do galego-português em vez de latim. Por quê? O galego-português é uma língua Portugal, que se você pegar para aí, que originou o nosso português aqui, bem depois, né, que veio da região da Galícia, e se você pegar algum texto em galego-português para ler, você vai pensar que não tem nada a ver com o português brasileiro, isso aí, tá? Então, o galego-português, ele vai substituir o latim. Por quê? O latim era a língua de quem? Da Igreja Católica. Era uma língua que os de baixo não entendiam, tá? Então, ele vai falar agora o quê? O galego-português, que era falado numa parte de Portugal, tá? Mais para baixo é a mudança do assunto, né? Da liturgia católica para o cotidiano das pessoas. As pessoas agora, elas queriam uma literatura que estava mais palpável, era mais visível, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá, gente? Então vai fugir lá da Igreja Católica e vai vir para os palácios, né, dividindo os palácios em todas as suas partes da pirâmide, tá? Não só o rei que está em cima, você vai ver que tinha um tipo de literatura produzida para quem estava embaixo, né? E é o que chamamos de trovadorismo, tá? Que é a primeira versão literária, perdão, dentro dessas escolas literárias que eu vou citar para vocês, né? Aí nós iremos estudar quentismo, barroco, realismo, naturalismo, romantismo, modernismo e um monte de ismos, tá? Mas ela tem início no trovadorismo, tá, gente? E a primeira manifestação literária do trovadorismo foi o quê? A cantiga da Ribeirinha, né? Tá, gente? Inclusive tem até no livro de vocês aí, que eu vou deixar a página no fórum para que vocês deem uma olhada, tá? Ela é composta por Dom Paio Soares de Taveroz, né? E aí há uma incerteza quanto à publicação desse poema, né? Se foi em 1189 ou se foi em 1198. Os estudiosos ainda não chegaram à conclusão de quando foi produzida a primeira manifestação literária, a primeira cantiga, tá? No trovadorismo de Portugal. Ainda não tem uma data exata. Mas isso pouco importa, tá, gente? Porque o contexto que eu falei para vocês aqui, ele vai trazer tudo isso, tanto em 89 quanto em 98. Provavelmente aqui, quando foram passar a limpo, né? Talvez tenham até cometido um deslize de trocar o 8 pelo 9, né? De trocar um número por outro. Então, por isso, gerou essa. E aqui eu tenho a cantiga da Ribeirinha. De um lado, eu tenho a parte do galego-português, do meu lado esquerdo aqui, tá? Que, aqui, ó, no mundo não me soe aparelho. Agora vejam a diferença do outro lado, que é o português moderno, né? O português hoje. No mundo ninguém se assemelha a mim. Então vejam a diferença de um português galego usado naquela época para o português que usamos hoje, né?
Então aqui nós iremos encontrar, e aqui eu tenho a cantiga da Ribeirinha aqui, no livro de vocês também tem, tá? Eu vou passar para ler, nós iremos estudá-la, mas para início agora nós iremos só utilizá-la aqui, que ela foi um marco na literatura portuguesa, na primeira manifestação literária nas escolas literárias para o trovadorismo, né? Esse tipo de literatura, esse tipo de cantiga, né? A cantiga da Ribeirinha. Nós iremos analisá-la mais profundamente um pouco mais adiante. Organização das cantigas. As cantigas, gente, elas eram produzidas, né? Como o próprio nome diz, cantigas, né? Eram cantadas, eram acompanhadas por alguns instrumentistas, né? Tinha lá o back vocal, tinha o cara lá que tocava a cítara, tinha o cara que tocava o pandeiro, tinha o cara que tocava a viola, enfim. Ela era cantada e essas pessoas iam acompanhando, tá, gente? No final da aula eu vou deixar até alguns exemplos aqui para vocês, né? Nós temos a cantiga lírica, que é onde o eu lírico se manifesta, né? Que eu tenho a cantiga de amor e a cantiga do amigo, e eu tenho a cantiga a cantiga sátira, né? Que é a cantiga que vai falar mal, né? A cantiga de escárnio, a cantiga de maldizer, é a cantiga onde você vai encontrar ali palavrões, né? Palavras usando termos pejorativos, em baixo escalão, né? Palavras pornofônicas e pornográficas, tá? Então nós iremos encontrar aí na cantiga de maldizer ofensas. Tudo isso nós iremos encontrar nesses dois tipos de cantiga, né? Uma é uma cantiga mais suave, mais leve, e a outra é uma cantiga mais pesada, digamos assim, tá? Aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui de cantiga lírica, né? Ai flores, do verde pinho. Se saber de novas do meu amigo, ai Deus e eu, né? Aqui. Um fato interessante aqui, gente, é porque algumas cantigas dessas daqui são escritas por mulheres, tá? Mas como a mulher, estamos falando aqui de um século onde as mulheres não tinham muita vez e voz, né? Muitas mulheres elas colocavam um nome nas suas cantigas com a representação do homem, tá? Como se fosse um homem que tivesse feito aquela cantiga. Veja que situação machista, né? Então, na cantiga lírica, o amigo ele representava uma pessoa amada, né? Então, muitas vezes você pergunta à sua amiga aí que está conhecendo um novo amor, ó, fulano é o que teu? Fulano é só amigo, né? Aquele amigo com a aspa bem grande, tá? Essa cantiga de amigo era justamente para esconder um amor, né? É como se nada tivesse mudado 700 anos depois, né? 700 não, perdão. 700 a 800 anos depois. O amigo ele era para esconder, tá, gente? Ele falava de amor, mas era tratado como amigo, tá? Então vamos para algumas características aqui. Na cantiga do amigo, nós temos aqui o eu lírico, que é a voz que fala no poema. Nós temos o eu lírico feminino, tá? Nós temos uma fala indireta, tá? Nós temos a presença de refrão, tá? O paralelismo, que é a repetição das ideias, né? Nós temos um ambiente rural e uma linguagem discreta. Por que uma linguagem discreta? Porque pretendia-se atender uma camada que não tinha tanto acesso ao conhecimento, à comunicação, então não tinha por que falar de uma maneira que eles não entendessem, tá? Na cantiga do amor, o eu lírico é masculino, tá? Embora eu tenho que lembrar para vocês que o eu lírico é diferente do autor, tá? Você pode encontrar um texto onde o autor é masculino, mas que o eu lírico, ele seja um eu lírico feminino, tá? Ou você pode encontrar um texto feminino ou eu lírico masculino. Uma coisa é o autor, é quem escreve o texto. Outra coisa é quem fala no texto, tá certo? Inclusive, estudamos isso nas aulas passadas, quando eu passei para vocês aquela música de Adriana Calcanhoto e passei uma de Belchior, onde o eu lírico era representado por uma mulher, mas quem escreveu a música foi um homem, tá, gente? Isso é muito importante vocês saberem disso. Também a conversa é direta, né? Com o amado.
há uma ausência de paralelismo, ou seja, aquela repetição, né? E lá nós estudamos também o paralelismo. Há um ambiente de corte, esse tipo de literatura, perdão, ele é passado na corte, mas lembrando que a corte, gente, os reinados lá, ele tinham várias categorias, né? Vários tipos de pessoas frequentavam a corte. E é uma linguagem mais ousada e conquistadora, tá, gente?